amo cuidar da saúde, é tão importante, né? Ainda mais quando a gente pensa em alimentação. Sim. Começamos o bloco já falando sobre isso e agora a gente vai pensar como a alimentação ela pode favorecer e ajudar a saúde dos rins, mas como ela pode prejudicar também. Quando a gente pensa em saúde dos rins aqui no programa, a nossa referência NephroStar, que hoje traz pra gente a nutricionista Bruna Ambrogi, que trabalha com eles, um trabalho incrível também. Seja bem-vinda, minha querida, bom dia. É um prazer. Bom dia. Bom dia, Mari, bom dia, Lucas. Prazer é nosso. É uma alegria falar de um assunto tão importante. Necessário. Agora, como o Lucas disse, está ligada a alimentação à saúde dos rins? Ela pode ser benéfica ou maléfica ao mesmo tempo? Sim. Dependendo do que a gente se alimenta? Sim, a alimentação, ela tem um papel central. Então, quando adequada, ela ajuda a evitar a sobrecarga dos rins, o enfraquecimento, controlar sintomas e evitar essa progressão da doença renal crônica. Mas, por outro lado, os excessos alimentares, os erros, podem acelerar o enfraquecimento renal. Ai, gente, é algo tão sério, né? Porque muitas vezes a gente acha tudo tão inofensivo, aquele embaladinho bonitinho, né? Engana a gente. Então vamos trazer de maneira bem prática o que a gente precisa evitar, né? Ou até mesmo cortar da nossa alimentação pensando em rim. Normalmente é o consumo aumentado de sal e de sódio, os produtos ultraprocessados, consumir por conta própria suplementos, chás, muitas vezes maléficos para a saúde renal. Que tipo de suplemento e chá, só para a gente entender? Chá de cavalinha, muitas vezes chá verde, chá Marte, pode aumentar o potássio no sangue. O pessoal toma para emagrecer esse chá, não é? Já vi isso. Ai, toma esse chá que é maravilhoso. Eu lembro, bebe litros. Sim, litros. Exatamente. E quem tem doença renal crônica, por exemplo, precisa monitorar o potássio. E o chá verde é uma das fontes. E se ele tiver aumentado, nesse caso não vai ser bem-vindo. Uma outra questão que é muito importante da gente comentar é o excesso de proteína. Então, as pessoas muitas vezes acabam consumindo proteína em grande quantidade, seja por uma atividade física, por um benefício estético, mas se tem a doença renal crônica, o excesso, o consumo aumentado pode enfraquecer os rins. Eu gostei dela falar, né, desses para quem treina, vocês falaram o nome, já esqueci, suplemento. Eu morro de medo de tomar suplemento, porque uma vez eu tive nefrite e a médica falou, ó, risca isso da sua vida. Sim. E muitos médicos hoje em dia falam, pode tomar, tranquilo, eu fico um pouco Por isso tem que buscar receosa. uma nutri, gente. Exatamente. Para evitar esse tipo de problema, até para fazer tudo muito equilibrado, né, que é tão importante. E quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença renal, ou está ali no começo, a alimentação já tem que ser de prima e um foco para conseguir já cuidar. Já tem que mudar isso? Tem que pensar nisso? Com certeza. O acompanhamento nutricional ele vai impactar positivamente na saúde deste paciente. Então, com um bom atendimento, conhecendo aquele indivíduo, o nutricionista ele vai elaborar um plano alimentar extremamente personalizado, levando em consideração o estágio da doença, as condições clínicas, preferências, gostos, estilo de vida e ajustar, né, os nutrientes para evitar que haja progressão dessa doença. Agora a água também, que né, hoje em dia está muito, será que tomo muito, será que tomo menos? Beber água é importante para os rins, se tem uma quantidade, eu queria saber, mínima ou máxima? Essa é uma ótima pergunta, Mari. Então, a hidratação ela é fundamental, mas eu digo depende, né? Tudo depende. Então, normalmente, nos estágios iniciais da doença renal crônica, nós incentivamos a ingestão de água. Mas quando o paciente está em diálise, essa quantidade de líquidos deve ser controlada, porque ele diminui, né, a capacidade, perde... ele não urina como antes, o volume de urina é reduzido. Então, se ele consome muito líquido, esse líquido começa a acumular no corpo, dá reações, né, consequências como água no pulmão, inchaço, edema, aumento da pressão e pode ter uma consequência grave para a condição de saúde desse paciente. Então, na diálise, normalmente a gente recomenda a quantidade de água a
partir do volume de xixi que ele faz. Então, por mais que seja algo, né, tão simples, a água também, ela precisa, né, de uma recomendação individualizada. É interessante falar que a Nefrostar, gente, pode te ajudar dando esse auxílio, essa orientação. Vou colocar aqui para vocês o Instagram, porque lá tem todos os contatos, tá bom? nefrostar.sjc. Você consegue entender todo o trabalho deles, inclusive esse acompanhamento personalizado que eles fazem com você. Então você percebe que nos seus exames de sangue já está dando alguma alteração. Não espere ser indicado por um médico para buscar esse auxílio em relação ao seu rim. Já procure a Nefrostar, porque é tão importante que, doutora, todo esse acompanhamento que vocês fazem personalizado pode fazer toda a diferença para não evoluir esse problema no rim, não pode? Com certeza. E manter o estado nutricional daquele paciente, porque não é somente os rins, né? Eu costumo falar para os meus pacientes do consultório, não adianta limpar o quarto e não limpar o restante da casa. Então, ver aquele indivíduo de forma ampla e ter esse cuidado. Então, a alimentação, ela vai justamente fazer isso, não pensar somente na saúde renal, mas nas outras comorbidades que muitas vezes aquele paciente tem, hipertensão, diabetes. Então, todas essas condições devem ser levadas em consideração. E tá aí a Nefrostar para ajudar vocês. Então, você tem alguém da família aí, alguém que você sabe que tá com algum problema renal, a Nefrostar, né? O melhor lugar. Inclusive, eu acho que é legal até ter esse acompanhamento e cuidado com o rim, porque a gente esquece muito do rim. As pessoas só lembram quando tem pedra no rim, não é? É verdade, então, não tem dor. Não é verdade? A gente precisa pensar no rim antes de lembrar que ele existe pela dor, mas lembrar pela consciência. E uma das maneiras de você poder fazer esse acompanhamento, junto à Nefrostar, é buscar uma nutricionista que faz esse acompanhamento personalizado. E, Lucas, o que é importante a gente ressaltar que a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa tem a doença e não sabe. Os sintomas só vão aparecer nos estágios finais, no estágio 5, quando está para entrar na diálise. Então, a hipertensão, como eu falei, o diabetes, se mal controlados, podem, né, ocasionar, desenvolver a doença renal crônica e aquele indivíduo não saber. Muito sério mesmo. Doutora, obrigado pelas informações. Obrigada, viu, É um querida? prazer. Volte mais vezes, viu?